Boa noite, irmãos, amigos. O título que eu estabeleci para a pregação hoje é: está me acusando de quê mesmo? Julgamento proibido, terceira pregação de 4. Nós já falamos sobre as palavras do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 7, sobre julgamento entre pessoas, em que ele trata ali os princípios mais básicos dessa questão de julgamento entre uma pessoa e outra. E passamos a ver, então, uma série de 4 tipos de julgamentos que a Bíblia proíbe fazer. E já prometemos, depois desta, continuar com a mesma série, só que 4 julgamentos que a Bíblia autoriza fazer. Não é todo tipo de julgamento que é proibido fazer, não. Então já vimos 2. Julgar com atitude interna de superioridade pessoal. Proibido. Julgar desígnios dos corações. Julgar as intenções das pessoas ao fazerem alguma coisa. Proibido pelas Escrituras. Hoje o terceiro tipo. Proibido julgar pela aparência. Por isso é que vem a pergunta: está me julgando pelo que mesmo? O que foi que eu fiz? De fato? João capítulo 7, versículos 14 a 19. O Senhor Jesus Cristo aqui numa festa religiosa em Jerusalém, no caso a festa dos tabernáculos. João capítulo 7, versículos 14 a 19. Diz assim: corria já em meio a festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Olha o tamanho dessa afirmação aqui. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos no que vamos expor hoje, querendo aprender diretamente das Tuas Escrituras um assunto tão comum, tão necessário, tão presente na vida de cada um aqui, que é essa questão de julgar outra pessoa. Quando devemos julgar, quando não devemos julgar, é certo, é errado, em que ocasião? Obrigado porque pudemos abrir esta Tua palavra, que é a Tua revelação direta aos seres humanos, e tirar diretamente dela a orientação.
como se fosse um livro absolutamente atual, lançado outro dia no mercado editorial. E o livro mais novo da Bíblia tem 2000 anos. Obrigado por esta revelação que ainda hoje fala aos nossos corações, como a tua palavra mesmo diz, viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Pois que essa espada penetre os nossos corações no sentido de falar fundo a nós e possamos ser modelos nesta questão de julgamento de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão pelos resultados. Amém. Após suscitar aqui uma polêmica grande, eu li aqui um pouquinho do contexto, só para vocês sentirem, mas não vou entrar nos detalhes, porque temos um tema a tratar. Mas ele diz claramente, parece até de uma maneira um pouco brusca, que eles queriam matá-lo. No versículo 20, os judeus reagem duramente a essa acusação. Aliás, 2 acusações, né? Que ninguém ali cumpria a lei de Moisés, e segunda, que queriam matá-lo. No versículo 20, respondeu a multidão: tens demônio. Olha o clima, o tamanho do significado das palavras. Quem é que procura matar-te? Então eles blasfemam contra Jesus, chamando-o de endemoniado, como se ele tivesse possesso, imaginando coisas irreais sobre a influência de algum ser maligno. Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todo vos admirais. Jesus se recusa a argumentar e reafirma que eles queriam matá-lo. E agora diz o motivo: porque ele havia feito um milagre. Que milagre! É curioso que esse milagre não havia acontecido na véspera, nem uma semana, nem um mês antes, mas aproximadamente 1 ano e meio antes, noutra festa em Jerusalém, em que ele curara um paralítico e causou uma reação muito forte. João 5, voltem aí umas 2 páginas na sua Bíblia, e vamos para o tal milagre que ele disse que realizou e que causou, então, a vontade nos judeus de matá-lo. Ele insiste que eles queriam matá-lo. João 5, 14 a 18. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse... Eu não vou ler o milagre inteiro, a descrição, mas aqui já é depois dele ter feito a cura. O encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem que era paralítico, até há poucos instantes atrás Jesus havia curado. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Aqui escrito. Ele vai bem no alvo. Ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 2 motivos, então, que causou a ira dos judeus. Que ele violava o sábado, que curou no sábado, este homem aqui, em João 5. E também porque se fazia igual a Deus, que disse que Deus era o próprio Pai dele, que de fato era, e de fato ele era Deus, sim. Seja como for, voltando a João 7, agora vocês entenderam o contexto, ele não foi discutir, não, quero me matar assim, tal, não, ele afirmou, reafirmou
Versículos 22 e 23. Voltando para o 21. Um só feito realizei, todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E, se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo ou totalmente, um homem? Então ele não entra no mérito para discutir e acusa os judeus agora de duas incoerências. Primeiro, mesmo que ele houvesse infringido a lei, nenhum deles obedecia à lei. Aliás, ele já tinha dito isso, versículo 19, foi onde ele disse. Ou seja, eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus condenara no Sermão do Monte, a tal passagem que eu preguei, em que ele falou sobre a questão de querer tirar o cisco do olho de alguém, estando com um galho no próprio olho, ou seja, sem menor condições de ver o cisco no olho do outro. Então, eles estavam querendo matar Jesus porque ele curou alguém no dia de sábado. E ao fazer isso, eles achavam que Jesus estava desobedecendo a lei. Aí queriam matá-lo. Pois é, mas nenhum deles obedecia à lei. Então vai matar todos? Isso, se de fato ele estava transgredindo a lei, que não estava, e ele vai já provar, não estava. Mesmo que estivesse, ele mostra o tamanho da hipocrisia daqueles homens. Querem me matar, porque estão achando que eu transgredi a lei de Moisés. E nenhum obedece. Segundo, para obedecer à lei de Moisés, ao mesmo Moisés, a mesma lei de Moisés, eles circuncidavam um menino ao 8º dia de nascido, mesmo que caísse no sábado, para manter a lei que dizia que a circuncisão tinha que ser no 8º dia. Ora, a circuncisão é o argumento dele, Jesus Cristo. A circuncisão tem a ver com a limpeza de uma pequena parte do corpo, o prepúcio de um menino. Mas Jesus havia curado totalmente um homem. Ele faz uma comparação: eu curei o homem inteiro, era paralítico, em cima de uma cadeira, eu consertei ele inteiro. E vocês vêm dizer que eu desobedeci a lei de Moisés? Nunca foi intenção de Moisés proibir fazer o bem ou ajudar alguém no sábado, nunca. Então ele argumenta que ele não desobedeceu a lei. Agora vem todo esse preâmbulo para chegar no versículo 24, que é o que nos interessa de fato. Mas se eu começasse do 24, vocês não entenderam muita coisa, por causa do contexto. Então ele ordena com a autoridade que só ele tinha: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Observem que numa mesma frase ele fala de um tipo de julgamento proibido e de um tipo permitido. Olha só, Jesus permitiu um tipo de julgamento, só que isso nós não vamos comentar, porque nós vamos reservar para a série dos julgamentos permitidos. Só lembrando que o próprio Jesus que disse: não julgueis para que não sejais julgados, lá em Mateus capítulo 7, lembram? Que parece uma coisa absoluta, que eu disse na época: não é, olha aqui, não julgueis segundo a aparência, e sim, então podem julgar, pela reta justiça, que eu não quero comentar. Vamos ficar aqui no não julgueis segundo a aparência, ou seja,
vocês estão fazendo um julgamento errado de mim. Porque aos seus olhos parece que eu estou desobedecendo a lei. Mas eu pergunto, vocês conhecem a lei profundamente no espírito da lei mesmo, além de na letra da lei, vocês conhecem o espírito da lei para poderem fazer um julgamento tão grave, a ponto de quererem me matar? Por causa desse julgamento de vocês aí, minha vida está correndo perigo. Vocês não estão querendo me dar um carão, ou me repreender, então, vocês estão querendo me matar. Porque vocês acham que eu desobedeci a lei de Moisés. Vocês examinaram a questão com a seriedade que ela pede e com a imparcialidade que se espera de um juiz que vai julgar sobre uma certa lei. Vocês podem dizer em que precisamente constituiu ou consiste a minha infração? Então, quando ele diz, não julguem segundo a aparência, é exatamente isso que ele quer dizer. Vocês estão querendo matar um homem, no caso, ele próprio, por causa de aparência. Não faço isso, não. Semana passada nós falamos que é errado julgar motivos internos do coração, propósitos internos. Aqui é diferente. Trata-se de julgar as ações de outro pelas aparências, mesmo que não entre no mérito do propósito do coração do outro. É outro assunto aqui. Claro que está errado quanto, mas é outro assunto. Notaram que aqui eles não disseram qual era o propósito de Jesus ao agir daquele modo. Não, nós vamos querer te matar porque tu curaste aquele homem, e o que tu querias mesmo ao curar era isso que... Não, eles não entraram no mérito, não, nós queremos te matar porque tu erraste, porque tu desobedeceste a lei de Moisés. Pronto. E ele está dizendo aqui, isso é só aparência, porque eu não desobedeci coisa nenhuma à lei de Moisés. Simplesmente disseram que ele estava errado, porque conforme parecia, desobedecia a lei, então julgamento contra ele. Condena a parte do propósito do coração dele. São coisas diferentes. Nós temos o mau costume de cometer o pecado de julgar pela aparência. Talvez mais frequentemente do que julgar motivos, o assunto da pregação passada. Fiquei pensando. Eu não tenho estatística, nem quero ter, a gente erra de todo jeito. Mas é importante lembrar que é um assunto diferente do outro. O irmão aqui na igreja falta 3 cultos seguidos. Na primeira vez que eu o encontro, antes de dizer bom dia, o outro lá dispara com jeitinho de brincadeira, mas sem conseguir esconder um certo sarcasmo. Por onde tem andado, irmãozinho desviadinho? Tem passeado muito? Passei 2 semanas doente, fui acabar no hospital. Ainda nem me recuperei direito. Aí o outro fica assim. Aparentemente, ele não estava vindo aos cultos porque ele estava, aos olhos de quem brincou, entre aspas, passeando, flanando, ou sei lá o quê. Aparentemente errou feio. O garoto sempre foi aluno brilhante e ultimamente tem tirado notas baixas, estudado pouco. O pai tentado
a julgar pela aparência, como todos nós somos, infelizmente. Deu para ficar preguiçoso, né? Pode ser que o menino tenha dado para ficar preguiçoso. E pode ser que o menino esteja doente. Doente. Com as taxas baixas, alteradas, deprimido, desanimado por algum motivo. Algum motivo, alguma razão que o pai nem imagina. O desânimo em estudar pode ser a ponta de um iceberg. E o problema ser muito maior do que apenas não querer estudar. O assunto deve ser tratado com cuidado, conversando com o menino, ouvindo e tratando com a dignidade que a criança merece. E se for preciso disciplina paterna, que haja disciplina paterna. E disciplinar não é contra a dignidade da criança, muito ao contrário, é contra a dignidade da criança não disciplinar. Mas esse é outro assunto. Quero só colocar o seguinte: aparentemente, o menino, que ele não está estudando, não está. Mas aparentemente, ele não está estudando porque ficou preguiçoso. E não é. Ele não está estudando. Então, que Jesus curou um homem no sábado, curou. É fato. A interpretação do fato está errado. Aparência. Então, que o menino está estudando pouco, está. Interpretar isto é que é o problema. É que é difícil fazê-lo. E o caminho é um caminho muito curto. Chegar e dizer, está preguiçoso. Está como os teus coleguinhas aí que tiram tudo nota baixa. E exemplos assim poderia haver muitos. Uma vez eu fui, uma senhora da igreja, outra, pediu para ir no meu gabinete e foi e estava indignada. Porque tinha uma irmã em Cristo que foi o casamento do filho na igreja católica. E eu fui dizer, mas tem que ver circunstância e tal. Ah, o senhor também está nessa? Quando eu fui ver, estava eu no bolo. Duramente acusado porque estava apoiando a irmã, uma irmã seríssima na vida cristã. Aqui foi para o casamento do filho. Lá. Não foi boa a conversa. Ela quase entrou no limite do respeito a mim. Ali. E eu digo, você examinou as circunstâncias dela? Falei algo assim. Perguntou por que ela agiu assim. Ela que é uma pessoa tão séria, tão comprometida com Cristo, que é. Sabe as pressões que ela recebeu em casa, tentando manter o mínimo de relacionamento com os parentes, o tamanho do constrangimento dentro do coração dela em estar ali, num meio em que é bem diferente do meio que nós estamos acostumados, inclusive com imagens e coisas assim, coisa que nós não aprovamos. Mas sabe quanto ela pediu a Deus sabedoria para uma situação dessa? Em suma, o fato é que nós nunca vamos ter uma base sólida e justa para analisarmos uma situação enquanto não formos de uma maneira mais profunda no próprio assunto e nós nos desvencilharmos da tentação de ir pelas aparências. Não estou defendendo que o crente vá a casamento na igreja católica ou qualquer outro tipo de igreja em que se adota a idolatria, e também não estou condenando. Eu estou querendo é que se examine com cuidado
antes de fazer um julgamento. Cada caso é um caso. A missa, por exemplo, a meu ver, é algo muito mais sério do que um julgamento, porque aí envolve algo que ofende diretamente o sacrifício único de Cristo, que aí já entra na heresia mesmo mais forte. Mas mesmo assim nós vamos pontificar sobre isso. Vamos ver, vamos examinar, vamos ver o que está em jogo. É óbvio que podendo evitar um tipo de testemunho que vai causar constrangimento a outros, e testemunho é importantíssimo na vida do crente, brilhar como luz e se comportar de uma maneira tal. Então, muitas coisas precisam ser avaliadas antes de se julgar. Não se deve ir por um extremo nem por outro extremo. Deve-se ter muito cuidado com essas coisas. Há um tipo de julgamento pela aparência, um outro, que se não prestarmos muita atenção, nós não vamos nem notar que estamos cometendo. Tiago 2, 1 a 4, são essas duas passagens que eu vou querer usar hoje. Uma já o fiz, lá em João 7, agora em Tiago capítulo 2. Tiago 2, de 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, maltrapilho, mesma coisa, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Dura a acusação aqui de Tiago contra qualquer um que age assim. Eu fui examinar esta expressão, acepção de pessoas no original. Na realidade, não é uma expressão, é uma palavra só, agora é deste tamanho. Que na realidade é uma junção de duas palavras. Primeira, rosto. E a segunda é receber. Rosto, receber. A língua grega faz muito isso, junta duas palavras e daí nasce uma terceira. E é curioso isto. Acho excelente esse tipo de estudo, porque mostra o que está por trás da palavra. Recebe rosto. O que quer dizer isso? É alguém que aceita ou rejeita pelo que vê. Tem tudo a ver. Então, a expressão acepção de pessoas é até bem traduzida, mas significa exatamente isso. É alguém que aceita outro ou rejeita, pelo rosto, pela cara, como se diz, pelo jeitão da pessoa. E é exatamente o que Tiago diz, não faça isso não. Qual de nós não tem a tendência de tratar melhor alguém bem vestido do que um maltrapilho? Seja corajoso e seja corajosa e admita.
Eu estou falando pelo menos a tendência. Eu não estou nem dizendo você trata melhor. Primeiro, eu não posso dizer porque você é você, eu sou eu. Eu posso falar de mim, você fala de você. E eu não estou falando você trata melhor. Não, eu estou dizendo qual de nós não tem a tendência. Paciência, se você disser que não tem, o amor tudo crê, né? Mas haja amor para crer em você, viu? Eu abro mão logo, confesso, a tendência de tratar melhor alguém que está bem vestido do que um maltrapilho. Ainda mais se o bem vestido for bonito, ó, e o maltrapilho for feio. Fisicamente, piora muito a tendência, o aspecto físico. Então, o aspecto da roupa, o aspecto da limpeza do corpo, porque muitas vezes o maltrapilho estará mal cuidado, um pouco higiene, há todo um contexto. Até às vezes o odor que a pessoa emana por estar muito tempo sem tomar um banho, coisa assim. Então, tem todo um contexto em que a tendência fica forte, muito forte. E a Bíblia denuncia duramente quem age assim. Porque ela diz assim, quem age desta forma está se tornando um juiz. E pior, um juiz muito ruim, porque está julgando pelo rosto. Está aceitando um pelo rosto e rejeitando o outro pelo rosto. Ou seja, rosto no caso, claro, a aparência física, o aspecto físico. Então, quem age assim é como se estivesse declarando, mesmo no subconsciente, que a aparência desagradável daquele homem tirou algo da dignidade humana dele. E assim ele perdeu o direito de receber de você consideração, amor, respeito, atenção, misericórdia da sua parte. Porque o aspecto dele está tão ruim que ele perdeu algo da dignidade que ele deveria ter. Se ele não tem essa dignidade, eu não vou tratá-lo assim. E vice-versa. A aparência do outro agradável, bem vestido, grife, talvez ainda bonito, tornou o outro digno, acrescentou. A roupa, é uma vergonha isso, mas é o que acontece. A roupa acrescentou dignidade ao outro, a ponto de você tratá-lo humanamente melhor do que o outro com a roupa rasgada. Uma roupa. Talvez uma barba feita, ou aparência bonita, um perfume cheiroso, seja 3 metros de distância, francês. O Espírito Santo, através de Tiago, chama isso nada menos do que perversos pensamentos. Isso é pensamento perverso. Agir assim é porque dentro da cabeça tem coisa muito ruim. Deus está denunciando, está dizendo isso. Tem coisa muito ruim dentro da sua cabeça, se é que você age assim, ou tem a tendência de agir assim. Graças a Deus, você ainda segura a tendência. Mas se você quer ser rigoroso com você mesmo, vá a fundo e veja a tendência. Porque não é para ter nem a tendência, não é para ter. Você acha que Jesus tinha essa tendência? Perversos pensamentos. E para nós é tão normal. Tão normal. Não é? Como vai? Como vai a senhora? Tudo bem? Prazer. Normal, né? Talvez fazemos isso o dia todo. Ainda mais se souber que o outro é uma autoridade, ou um milionário, coisa desse tipo, aí que sobe. A dignidade vai lá para cima. Talvez por ser rico mesmo é mais opressor do que os outros. Talvez mais desonesto do que os outros, mais corrupto do que os outros. Sei lá.
Mas para nós, essas coisas são virtudes. Nós, eu digo, para o ser humano perdido, que inverte os valores, porque o crente já tinha idade de saber, ou pelo menos condição espiritual de saber que essas coisas não valem coisa nenhuma. Ou melhor, às vezes indicam o contrário, como hoje de manhã eu li uma mensagem do próprio Tiago, uma passagem aqui do próprio Tiago, denunciando os ricos como grandes exploradores, quando falei de Faraó hoje pela manhã, lembram? Os que estavam aqui? Aí vem o crente e parece que a conversão não tira dele esses perversos pensamentos lá de dentro. Pelo menos lute contra eles. Não se conforme com eles. Reconheça que isso é coisa de quem não tem Cristo, de quem é servo do diabo, escravizado, carnal, mundano. Reconheça isto, pelo menos. Senhor, me ajuda a enxergar a dignidade humana, tanto de um quanto do outro, tanto do pobre quanto do rico, do feio como bonito, o maltrapilho como o bonitão. Me ajuda a ter uma visão mais funda, um raio-x mais profundo. Como é que pode, Senhor? Eu estou nesse beabá. Pois é, cada um sabe onde é que está. E isso é uma falta gravíssima, não sei nem se vocês perceberam. Aquele negócio de não prestar muita atenção, às vezes, nas palavras, que não pulam aos olhos, ou não chocam um pouco, ou não mexem muito, os versículos famosos, coisa assim. Mas você notou que Tiago qualificou a fé de quem tem esses pensamentos perversos? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, nessa desgraça de aceitar ou rejeitar alguém com base na aparência. Não, só faltou dizer assim, ele diz, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com esses perversos pensamentos, está misturado aí. E quem age assim tem uma fé doentia no Senhor Jesus Cristo. Tem uma fé que está defeituosa, bastante defeituosa. Ele vai fundo quando ele descreve isso aqui. Então, se você acha que tem uma fé muito bonita, que você tem uma fé saudável, ou isso, ou aquilo, talvez antes de você chegar no trabalho, você já mostrou para você próprio que a sua fé é defeituosa, porque você está sendo tomado de perversos pensamentos. Não. Não exerça fé em Cristo dessa forma, não, porque essa fé está muito danificada. Conserte essa fé. É interessante isso. Então, mostra o tamanho da gravidade deste problema. Quero colocar alguns exemplos bíblicos de julgamento pela aparência, além desse que nós começamos, de Jesus sendo julgado pela aparência, além desse de Tiago, que não foi um exemplo específico, foi genérico, foi só um... Jesus foi específico, mas Tiago foi genérico. Lembro de Ana, mãe de Samuel. Vamos aqui a 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 15. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículos 9 em diante. O marido dela era Elcana e tinha duas mulheres. Ele era um bígamo. Um era a própria Ana e outra era uma mulher chamada Penina. E Elcana amava a Ana. Mas era casado com as duas. E Penina era malvada. E maltratava a Ana. Aí um dia Ana chorou
quer dizer, ela foi orar a Deus e sofrer muito com aquilo, quando Elcano, uma vez por ano, ia lá no templo, sacrificar e tal. Aí, 1 Samuel 1, 9 a 15, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, que era onde estava a arca, e onde estava o centro de adoração naquela época, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Aparência. Até aí vai. Mas o sacerdote chega para ela e diz, versículo 14, até quando estarás tu embriagada? Bum! Acusa a mulher de estar bêbada. Aparta de ti esse vinho. Julgamento total, absoluto. Aí Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Gente, corta o coração. Corta o coração, vê o que o sacerdote fez com a pobre Ana. Pois é. E corta o coração o que você e eu já fizemos com as nossas pobres vítimas de julgamentos baseados na aparência, tão mal feitos quanto foi o do sacerdote Eli. Corta o coração. É fácil olhar para Eli e dizer: corta meu coração, como você tratou esta pobre coitada. E você? Quantas Anas já surgiram na sua vida que você tomou de uma maneira completamente errada e já foi julgando? Minha senhora, a senhora bebeu, a senhora está na influência de vinho para estar assim. Não tomei nada, eu estou chorando diante de Deus. Oh. Detalhe, você viu o tamanho do assunto da oração de Ana diante de Deus? Está orando só por um filho que se tornou só o profeta Samuel. Pois é, julgamento infeliz do sacerdote. Eu não me constranjo muito em avaliar de uma maneira tão negativa o sacerdote, porque eu estou juntando a ele comigo, e tomando a liberdade de juntar com vocês. Nós estamos tudo aqui no mesmo carro. Ser humano. Mas não desculpa. Os amigos de Jó, não sei quantas vezes você já leu o livro de Jó, é grande o livro, é extenso, e não é muito fácil. Mas é impressionante, um livro daquele tamanho tem como um dos pilares o fato de que ele foi acusado por 3 amigos, dizendo que tudo aquilo que ele estava passando era um problema de um pecado que ele tinha na vida dele, escondido lá, que ninguém sabia, e que ele dissesse: rapaz, abre o jogo, Jó! E Jó, não. E a história é interessantíssima, e também corta o coração. Vê como Jó sofreu na mão desses 3 amigos. Ele dizia: não tem
Eles exasperaram Jó, deixaram Jó louco. Eu acho que sofreu mais com esses amigos do que com o sofrimento dos filhos, da doença e tudo mais. Não tem. E acabou o Jó se irritando também, e disse o que não devia com relação a Deus, e ofendeu a Deus, mas com coração tal que Deus perdoou Jó, porque ele se arrependeu diante de Deus, e sou pó e cinza, e eu não vou falar, porque é muito interessante, eu vou me estender e não quero. Mas é interessante que lá no final Deus acusou duramente os 3 amigos. Deus reclamou de Jó também, pelo que o Jó tinha feito, que é outra coisa, paralela aqui. Eram 2 coisas acontecendo. Então, Deus deixou claro perante Jó que ele disse o que não devia ter dito, estava falando de Deus sem conhecer e tal. Ele tratou com Jó. E Jó reconheceu, se arrependeu, resolvido. Quanto aos 3 amigos, aí Deus foi mais duro. Jó, é o seguinte: você vai ter que orar pelos seus amigos, ou que se chamam seus amigos, né? Para eu poder perdoá-los. Eles vão sacrificar a mim, Deus dizendo, mas você vai ter que interferir por eles. Logo quem? O homem que eles ficaram lá insistindo que estava com o pecado escondido, julgando pela aparência, porque era óbvio, entre aspas, que Jesus estava infringindo a lei. Não era. Era óbvio, entre aspas, que Ana estava bêbada. Não estava. Era óbvio, entre aspas, que Jó tinha uma coisa errada com Jó. Ele não estava abrindo o jogo. Tinha uma coisa muito esquisita na vida de Jó. Era óbvio o tamanho do que aconteceu com ele. Como é que se perde 10 filhos numa hora só? E pega uma doença horrorosa que até cheirava mal. É muito grande o que aconteceu com Jó. Então, é óbvio que tem uma coisa errada com Jó. Confessa logo, Jó, e acaba com isso. Acaba com esse teu sufoco, essa tua angústia. Vamos lá, rapaz. Era óbvio, não é? Entre aspas. Pois erraram total. Não tinha nada a ver com o assunto. O assunto era uma conversa de Deus com Satanás. Um assunto totalmente impossível de ser descoberto, de ser ao menos alvo de uma desconfiança da parte do próprio Jó, ou dos amigos, ou de qualquer ser humano. Como é que pode? Olha a explicação. Quer dizer que tudo isso foi uma conversa de Deus com Satanás lá no céu. Foi. Mas é muito esquisito. É muito esquisito, exatamente. E o que isso altera? O que você fez com Jó, vocês 3 aí, o que isso altera, hein? É esquisito mesmo. Nós estamos lidando com o mesmo Deus de Jó. Você não sabe o que Jó farrascou na vida dos outros, não. Tenha muito cuidado com o que parece óbvio na vida do outro. Eu sempre fiquei assim um pouquinho sem jeito com Natanael. Natanael, lá em João 1, 44 e 46. Está quente, não está? O ar está ligado? Ok, amanhã vamos providenciar. João 1, 44 a 46. Aguentem aí. Mais uns 10 minutos. O ar está aparentemente com defeito. No dia imediato, estou em João 1, 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe,
a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Está falando do Messias, viu? E a quem se referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael, como é que você diz um negócio desse? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael é o Messias mesmo. É o Messias mesmo, Natanael. Parece que era o mesmo Bartolomeu. Natanael se foi, tornou-se apóstolo. Respondeu-lhe Filipe, numa sabedoria tremenda, Filipe aqui. Vem e vê. São 3 palavras que eu acho geniais. Eu não vou discutir contigo, eu não vou argumentar. Uma resposta dessa é tão esquisita, Natanael, tão longe. Eu não sei se Filipe diria isso tudo, mas o contexto aqui até nos autoriza a imaginar algo como: rapaz, não tem nem o que falar. Você dizer um negócio desse, eu estou dizendo. Eu vou repetir, você não ouviu direito, não, eu vou dizer de novo. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Nós achamos! E você vem com a resposta dessa? Eu não sei como é que ele disse: porra-se embora. Esqueça o que eu falei. Você não é digno nem de olhar para o rosto dele. Vem e vê. Mas o desconcertante não chegou, não. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu não vou pregar sobre isto aqui, quero encerrar, mas é impressionante. Primeiro, parece que Jesus comentou o aspecto dele como israelita, ou seja, como israelita, ele esperava o Messias e esperava com seriedade, e era um homem muito sério com relação à lei. Isso não significa que ele não tenha errado, e que Jesus tenha dito que ele não tinha pecado algum, claro, só Jesus não tinha pecado. Dolo quer dizer fraude, hipocrisia, coisa que estava cheio Israel na época, os fariseus e tudo mais, e a grande parte do povo não entendia nada da lei, misturava tudo. Então, esse aqui era sério. Então, parece que Jesus, ao dizer um israelita em quem não há dolo, ele quer dar este tom. Seja como for, não significa que nós não estejamos à vontade, eu me sinto, de dizer assim: a frase que Natanael disse foi um julgamento precipitado por aparência. E outra coisa, não registra tudo aqui. Eu não sei se também não posso dizer que houve nem que não houve. Não sei, uma retratação de Natanael, até perante Filipe: rapaz, aquilo que eu disse, como é que pode? Não sei. É muito provável que sim. Seja como for, foi um julgamento. Você vai julgar uma pessoa pela cidade que ele nasceu? Pelo país dele? Cuidado. É muito comum isso, viu? Entre nós. Muito comum. Raça. Tem mais um exemplo que eu não vou ler. Eu termino sugerindo alguns cuidados para evitar um julgamento pela aparência. Informe-se bem dos fatos. De preferência, conversando com a própria pessoa envolvida na questão. Nem sempre é possível. Às vezes é, às vezes não é. Mas, de preferência, conversando, ouvindo, antes de você pronunciar um julgamento. O que houve? Quais as circunstâncias que fizeram você agir assim? E considerar, de fato, o que aconteceu, para você fazer um julgamento mais abalizado. Conhecer melhor a Bíblia, para não acusar o irmão ou irmã de estar desobedecendo sem estar. Os judeus tinham um conhecimento muito pobre, como já comentei, da lei de Moisés, conhecimento literal, seco.
coitados, eram mal instruídos pelos fariseus, os escribas, que esses tinham condições de terem um conhecimento melhor, especialmente os escribas, que eram estudiosos, tudo, mas passavam errado para o povo. Então, o conhecimento era muito, muito fraco. Por causa disso, esse Jesus aí está desobedecendo a lei de Moisés. Autoridade, né? Enorme. Algum tempo atrás, foi interessante que um irmão de uma outra igreja foi estudar no seminário. E ele fazia parte da diretoria da igreja. Aí, no primeiro problemazinho que surgiu lá, depois que ele entrou no seminário, devia já ser bem veterano lá, devia ter um mês de seminário. Aí aconteceu alguma coisa lá, e disse, bom, porque vocês sabem que a Bíblia diz isso, e as Escrituras diz assim, assado, e começou a dizer uns 3 versículos de có ali e tal. Fiquei quieto. Acabou a reunião. Disse, vamos almoçar, irmãozinho? Vamos, pastor. Ele não sabia nem qual era o assunto. Aí, quando chegou no almoço lá, aí eu mostrei para ele. Cuidado a usar a Bíblia. A maneira como você usou lá deixou muito a desejar. E você se expôs. Alguém que conhece a Bíblia melhor do que você, ou eu próprio, como pastor, ter dito assim, minutinho aqui, assim. Então, tenha cuidado. Conheça melhor. A sua posição de seminarista não lhe dá autoridade de falar nas Escrituras e começar a julgar aqui, julgar ali, dar opinião aqui, dar opinião acolá. Cuidado, conheça melhor. Nunca mais aconteceu isso, graças a Deus. Ele agradeceu a conversa e reagiu muito bem, excelente crente ainda hoje, nunca mais repetiu-se isso. Então, muita coisa em que você avalia um irmão, julga um irmão, você pode estar achando honestamente que você tem razão, porque ele fez isso. Aí, e a Bíblia proíbe. Proíbe mesmo. Proíbe? O senhor não sabia, não? Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos aqui, senta aqui. Então, conheça melhor a Bíblia. E quando você vê o maltrapilho e aquela tendência infeliz começar a querer tomar conta do seu coração, de dizer, para! Isso não é exercer a fé em Cristo de uma maneira saudável. Isso é pensamento malvado, cruel. Que é isto? E você dá um carão grande em você próprio. Essa é a maneira de eu pensar em tratar essa pessoa com desconsideração porque ele está maltrapilho e tratar o outro todo assim, por causa do contrário. Então, conhecendo as Escrituras, você fica muito mais habilitado a fazer julgamentos corretos. Por fim, abafe um espírito crítico interior que a nossa carne tem, que não perde uma chance para acusar. O grande problema do ser humano foi querer ser como Deus. Satanás pecou lá porque ele era um anjo de muito poder e beleza, mas ele quis ser como Deus e caiu. Adão quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, que é isso, caiu. Grande problema é querer ser como Deus. E só Deus é juiz. E você quer ser juiz de tudo e de todos. Então você não perde uma chance. Quando eu digo não perde uma chance, vou dizer de uma maneira um pouco mais branda, a tendência nossa é muito forte de um cabelo despenteado. Está vendo aí? Isso é jeito de andar aí, ó. Olha aí. Olha o cabelo dele. Praticamente, não perde uma chance, mas a tendência é muito forte. Crítica.
crítica condenatória em cima de uma coisa, muitas vezes até completamente vazia, para não dizer injusta, como alguns exemplos que eu coloquei aqui. Então, evitemos esses caminhos, porque é proibido julgar segundo as aparências. E vamos julgar segundo a reta justiça, que nós vamos ver na hora certa. Que Deus nos abençoe, e eu quero encerrar conclamando os crentes a serem mais como Cristo nos seus caminhos e aperfeiço-ando a sua santificação. E aqueles que não são crentes no Senhor Jesus Cristo, que se entreguem ao único juiz que conhece os corações. Esse não tem problema de julgar propósitos, porque ele conhece os problemas, os pensamentos. Quando ele julga, ele sabe o que ele está julgando. Ele é perfeito nos caminhos dele. Ele sabe o que é correto na essência e o que não é. Ele sabe o que é aparência e o que não é. Eu vou dizer de outra maneira, para ele não tem aparência. Não existe aparência para ele, porque ele vai fundo. Então, meu amigo, antes mesmo de pensar em você ser como Cristo no seu comportamento, nas suas atitudes, procure, antes disso, ter sua alma curada pelo Senhor Jesus Cristo, de um mal que você padece, chamado pecado, e que, se você deixar esta vida, a qualquer momento pode acontecer, sem esse problema resolvido e esses seus pecados perdoados, você vai para o inferno. Ele próprio, Jesus Cristo, disse isso com todas as letras. Parece que ninguém na Bíblia falou mais do que inferno do que o próprio Jesus Cristo. Então, quando eu falo de comportamento cristão, eu gosto sempre de alertar ao que não tem Cristo ainda como Salvador, que esta pregação é para ele, mas de maneira limitada. Que não é só mudar aqui alguns comportamentos, como no início de cada ano faz a relação das coisas que fez erradas e as coisas que quer fazer certo no início do ano, e no fim, depois de um mês, voltou tudo de novo. Então, não. Quem não tem Cristo, claro que é bom se comportar de uma maneira como Cristo se comportou, mas não é bem por aí. Primeiro que não vai ter nem poder para isso, porque não tem o Espírito de Deus habitando nele, crente, que agora, uma vez aceitando Cristo, se torna habitação do Espírito Santo. Então, meu apelo para quem não tem Cristo com todas as pregações sobre julgamento e tal, aprendam, são coisas boas, obviamente, e tudo mais. Mas o seu problema não é julgamento errado, isso ou aquilo. O seu problema é sua condenação pendente para passar toda a eternidade num lago de fogo eterno, onde o verme nunca morre e onde haverá choro e ranger de dentes. Pastor, isso é literal? Eu diria, muito pior do que literal. É porque faltou palavras para descrever. Nós não iríamos entender o tamanho da realidade, e as palavras então ficaram assim. Verme nunca morre, fogo não apaga, é que nós conseguimos imaginar de algo muito ruim, mas não tenha dúvidas, vai ser muito, muito, muito pior. E sabe quando vai começar o inferno para quem não tem Cristo? No momento exato em que o coração faz tum. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale a cada coração enquanto bate, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.